Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos! Bem-vindos ao episódio 37 do Big Shot Pod. Hoje estamos com -1, então eu estou aqui na minha casa, MM, e do outro lado aqui da linha, Guilherme Pinheiro. Estou diretamente do estúdio, olá para todos. O Vavo teve um imprevisto aqui com a banda dele, teve que fazer um ensaio de última hora aí para uma gravação. Então hoje estaremos nós dois. Tudo bem com você, Gui? Como foi a semana? Tudo ótimo, graças a Deus. Queria destacar aí a falta de profissionalismo de Gustavo Mantovani. Quer dizer, ele é muito profissional com a banda, mas não tanto com o podcast. É brincadeira, Vavo. Estamos sentindo muito a sua falta e vamos tentar fazer jus a sua presença aqui hoje. Exatamente. Vavo, semana que vem, deve voltar. Esperamos que. Então, só dando aqui o serviço inicial do programa, que vocês já devem saber de cor. Se você quiser falar com a gente em algum lugar ou saber das novidades do mundo da NBA, do basquete em geral, segue a gente lá no @BigShotPod em qualquer rede social. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é bigshotpod@ampere.audio. Todos esses arrobas e e-mails vão estar na descrição do episódio. E se você tá ouvindo no iTunes ou qualquer lugar que dá pra dar estrelinha, positivinho, o que você quiser aí no seu player de podcast favorito, ajuda a gente dando 5 estrelinhas, um positivinho, um positivo pra cima, né, que senão seria um negativinho. E principalmente pede pros amigos ouvirem, começa a introduzir a galera aí no mundo do basquete. Até o começo da temporada a gente vai fazer episódios temáticos aqui, já dando spoiler, de começo de temporada. Posso Bora lá, Gui. Então, uma coisa que eu tava vendo ontem, preparando a pauta, hoje a gente tem, contando com esse programa, assim, mais 10 programas antes do começo da próxima temporada, né? Então, eu acho que esse episódio e os próximos 2, a gente vai falar de assuntos mais genéricos e tal, e aí a partir do quarto episódio, contando a partir desse, a gente começa a fazer cada programa o preview de uma das divisões, porque são 6 divisões, né? Então a gente faria o preview de cada uma das divisões, e aí no programa que vai pro ar no dia que começa a temporada, que é dia 22 de outubro, a gente faz aquele preview de MVP, aquelas coisas de começo de temporada. Massa, então spoiler está dado aqui para vocês continuarem seguindo a gente. E também outro lembrete é que nós teremos nosso programa de assinatura aqui para vocês ajudarem a gente com o programa, que vai ser o Big Shot Pod All Stars. Então só lembrando que vocês todos são Big Shooters, só que algumas pessoas vão ser Big Shooters All Stars, porque eles vão ajudar a gente financeiramente a tocar o programa. Então, não fiquem com medo, não fiquem assustados, o podcast ainda vai continuar indo de graça. A gente só vai ter algumas coisinhas a mais, alguns conteúdos a mais ali, YouTube, algumas coisas de áudio, grupos fechados, estamos vendo ainda exatamente o que é. Mas se você tá interessado, na descrição do episódio tem um formulário para você preencher. São 3 perguntinhas, um e-mail, é um pré-cadastro ali, para quando a gente colocar no ar, você já saber que tá rolando. Então, sem mais delongas, vamos para os destaques iniciais. Gui, manda bala aí. Meu destaque inicial vai ser para a seleção brasileira de basquete, que fez 3 amistosos aí preparatórios para o Mundial, que começa no dia 31, se eu não me engano, de agosto, e foi muito bem. Venceu a Argentina, venceu os nossos irmãos, maiores rivais aí, com uma tradição recente de basquete muito grande. Perderam para a França, mas foi um jogo em que o Brasil terminou o primeiro tempo vencendo. Teve uma cesta de 3 pontos do Iago na cara do Rudy Gobert, que eu acho que o Iago já deve ter mandado colocar no highlight reel dele, né? E venceu ontem, a Montenegro, né? Acho que foi Montenegro que o Brasil jogou, eu não lembro, mas venceu o terceiro jogo.
e vem forte para o Mundial. O técnico uma curiosidade, o técnico do Brasil é o Alexander Petrovic, que é o irmão mais velho do Drazen Petrovic, que é um dos jogadores retratados no maior documentário de basquete que eu conheço, que é o Once Brothers. O Drazen Petrovic morreu, a história que vocês todos devem conhecer. E aí ontem tivemos também o último corte da seleção para fechar o elenco de 12, que é o Rafael Hetzheimer, foi cortado, e aí o elenco do Brasil para o Mundial ficou Marcelinho Huertas, Rafael Luz, o Iago, o Alex Garcia, Leandrinho Marquinhos, todos com passagens da NBA, o Leandrinho inclusive campeão, o Didi, o Vitor Benite, Augusto Lima, Bruno Caboclo, Cristiano Felício e o nosso glorioso Anderson Varejão. Esse é o elenco de 12 que vai para o Mundial, que começa dia 31. O Brasil tá no grupo com Grécia, com Montenegro e com Nova Zelândia. Se o Brasil passar de fase, os 2 primeiros de cada grupo passam para a fase, aí os 2 primeiros do grupo do Brasil vão para o grupo da segunda fase, junto com os 2 melhores do grupo da temida seleção norte-americana. É uma seleção não tão temida assim, a gente vai falar mais dela hoje ainda no programa, mas enfim, é uma pena que já vai cair direto no grupo onde muito possivelmente vai estar os Estados Unidos, porque isso significa que para passar para as eventuais quartas de final, o Brasil tem uma vaga tem 3 times disputando uma vaga. Então, só lembrando que a gente está naquele período lento da NBA, por isso estamos falando da seleção brasileira, mas mesmo se não fosse, falaríamos igual, porque a seleção brasileira precisa de carinho. As meninas aí ganharam o PAN 2 semanas atrás, os meninos aí indo pro Mundial, até que razoavelmente bem, então temos que falar aí e honrar o basquete PTBR, né? Então vamos começar o programa aqui falando de uma coisa que não é tão massa, assim, principalmente pro Gui, que é a lesão de DeMarcus Cousins. Então ele foi recém-contratado pelos Lakers e ele rompeu o ligamento cruzado anterior durante um treinamento na semana que acabou de acabar, semana passada. E aí ele vai ficar de fora da temporada inteira, 19 e 20. E aí, Gui, como é que tá esse coraçãozinho aí? Bom, eu acho que, assim, o primeiro aspecto a ser ressaltado aí é que é o aspecto pessoal, assim, que lástima pro DeMarcus Cousins, que período negro na carreira dele, que período horrível na carreira dele, esses últimos 2 anos, né? Ele que era um dos pivôs mais talentosos da liga, um dos jogadores mais talentosos da liga, só que estava enterrado num time do Kings que não estava absolutamente sem rumo. Ele foi trocado para o New Orleans Pelicans, começou a dar super certo a parceria dele com o Anthony Davis, que ele iria reeditar no Lakers esse ano, e aí ele rompeu, ele teve um rompimento no tendão de Aquiles da perna esquerda, né? Aí ele teve esse rompimento, essa lesão, se eu não me engano, foi em janeiro de 2018, se eu não me engano. Aí ele volta em fevereiro de 2019, já pelo Warriors, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui, a lesão do tendão de Aquiles para um jogador de basquete é das piores que um jogador pode ter. Ele claramente ainda não era o mesmo DeMarcus Cousins, e aí ele tem um problema no quadríceps da coxa durante os playoffs, que passaram agora. Conseguiu voltar ainda assim aos playoffs e disputou as finais pelo Warriors, mas claramente não era o mesmo jogador. Ele teve até alguns jogos bons, mas em geral nem sombra do DeMarcus Cousins que a gente viu no Pelicans e no Kings. E aí a temporada acaba, o Warriors perde a final, ele assina com o Lakers para reeditar a parceria dele com o Anthony Davis e com o Rajon Rondo, que estava no Pelicans quando o DeMarcus Cousins estava lá. E aí, nesse treinamento, ele rompe o ligamento cruzado anterior, também da perna esquerda. Todas as lesões do DeMarcus Cousins foram na perna esquerda. Então,
A primeira coisa que a gente tem que falar é que é uma lástima ver a carreira de um jogador tão talentoso praticamente indo pelo ralo, né? Eu não sei, dificilmente ele vai voltar a ser o jogador que a gente viu ele ser nos últimos anos. São 3 lesões terríveis, ele teve 3 das piores lesões que um jogador pode ter. Na sequência, eu acho que psicologicamente ele deve estar espero que ele tenha uma rede de apoio bacana, porque ele deve estar num lugar terrível psicologicamente. Eu estava vendo uma estatística, nenhum jogador recente conseguiu voltar com menos de 11 meses de lesão de ligamento cruzado, o que significa que vai demorar bastante para ele voltar. Enfim, é uma pena, eu espero que ele esteja forte, que ele esteja decidido a focar na recuperação. E também, se ele eventualmente decidir que não dá mais, que para ele não vale a pena mais ficar tentando, é uma pena, mas eu entenderia. Assim, tem o Andrew Bynum, que é um pivô que começou no Lakers, chegou a ser campeão pelo Lakers recentemente. Ele em algum momento da carreira, ele simplesmente falou que não valia mais a pena ficar batalhando contra uma série de lesões e acabou se aposentando. Ele até tentou fazer uns workouts agora, mês passado, para ver se conseguia voltar, mas ele já claramente não é o mesmo jogador. Pro DeMarcus Cousins, o que significa essa lesão? Cara, assim, muito possivelmente significa o fim dele como um atleta de ponta, como um jogador de ponta. Eu acho que ele pode até ser útil em alguns times, vindo do banco, mas eu não sei se ele vai, espero estar errado, tá? Mas eu não sei se ele vai conseguir ser o jogador que ele já foi, o jogador que ele já foi, eu tenho quase certeza que ele não vai conseguir ser. Eu espero que ele consiga pelo menos chegar perto, lembrar um pouco o que ele foi, porque ele foi muito bom. E espero que ele tenha a força de vontade para voltar e tentar, mais uma vez, dar uma chance para a carreira dele. Mas isso significa também que ele não vai ter um segundo grande contrato, que é basicamente a melhor trajetória possível para um atleta de ponta. É isso, você entra, tem o contrato de novato, né? Você tem uma extensão pelo máximo, depois você tem um segundo contrato pelo máximo, se você for muito de ponta, e aí, dependendo de alguns casos, do LeBron, do Kevin Durant, você tem 3, 4 contratos, mas é meio que o ideal, pelo menos, é que você tenha 2 contratos aí por muito dinheiro, que é o seu pé de meia, né? Então, eu acho que essas lesões realmente colocam um fim nisso para ele. Ele vai, ainda que ele volte no ano que vem, ele possivelmente vai ter que assinar com algum time pelo mínimo. Eu espero que seja com o Lakers, inclusive, que o Lakers dê essa chance para ele, mas infelizmente ele perdeu muito dinheiro com essa sequência de lesões na perna esquerda. Para o Lakers, o que isso significa? Eu sei que o pessoal fica esperando a gente falar do Lakers, o pessoal quer que a gente fale todo o programa do Lakers, então vamos falar do Lakers agora. Cara, eu acho assim, existem alguns aspectos que a gente tem que analisar. Eu acho que a formação ideal do Lakers, assim, no frigir dos ovos ali, no jogo parelho, faltam 5 minutos. Como que eu acho que o Lakers deveria jogar nesse elenco do Lakers? Anthony Davis de pivô, de 5, LeBron James de power forward, de 4, possivelmente Danny Green, de 3, e aí eu não sei, o armador talvez, quer dizer, eu pessoalmente colocaria o Caruso, mas eu sei que não vai ser tão fácil pro Caruso assumir a titularidade assim. Então, o meu ponto o front court do Lakers seria para mim Danny Green, Anthony Davis de pivô e LeBron James de power forward. Mas Anthony Davis já falou explicitamente que não quer jogar de pivô, que ele até poderia cobrir alguns momentos, mas ele quer a maioria dos minutos dele de power forward. Da mesma forma, o LeBron James, ele fala que vai jogar de armador, ele fala que vai jogar de tudo que você quiser, menos de power forward. Ele não gosta de jogar de 4, ele prefere jogar na posição 3, ou até mesmo como um point forward, né? Que é aquele ala que conduz a bola, que é o que ele fez basicamente a carreira dele toda. Então, eu acho que se a gente pode pensar num lado positivo dessa lesão do Cousins para o Lakers, óbvio que pro DeMarcus Cousins não tem nenhum lado positivo, mas para o Lakers é que talvez isso force o Anthony Davis a jogar mais de pivô e o LeBron a jogar mais de ala pivô, de power forward. De qualquer forma,
o DeMarcus Cousins é um excelente passador para pivô, e ele é um chutador honesto de 3 pontos. Então, o Lakers perde um pivô que poderia dar o spacing, né? Quer dizer, ele pode, porque ele é um jogador que, se ele sai para a linha dos 3, ele tem que ser respeitado. Isso significa que o pivô que estaria marcando ele tem que sair com ele para a linha de 3, e descongestionando o garrafão. E, eventualmente, até o DeMarcus Cousins tem essa capacidade de dar um passe mais elaborado, uma assistência, enfim. O Lakers perde essa característica dele ofensivamente. Defensivamente, eu acho que ainda existiriam algumas questões aí para serem sanadas, mas eu acho que a parte ofensiva, se ele for o que ele foi o ano passado pelo Warriors, eu acho que já ajudaria muito o Lakers. Outra coisa é que o Lakers fica agora com, basicamente, considerando que o Anthony Davis não é um pivô, embora ele seja, o Lakers fica com um cara só, um pivô de ofício mesmo, que é o JaVale McGee, que ele é o que ele é, ele não vai melhorar, a gente já sabe o jogador que o JaVale McGee é, então o Lakers precisa aí de uma reposição, e aí tem toda a questão se o roster spot do DeMarcus Cousins do Lakers vai segurar, ou se vai cortar ele, e cortar ele não significa largar o cara na rua, significa apenas que ele vai receber o salário dele à vista, porque quando ele tem que pagar o contrato, mas é só pro Lakers liberar o espaço no elenco para poder trazer um outro jogador, e eu tenho certeza que ainda que o Lakers faça isso, todo o rehab do DeMarcus Cousins vai ser feito pelo Lakers. Eu acho que isso não seria um problema, é mais apenas pela questão do espaço no elenco, que você tem um limite de jogadores que podem estar no seu elenco, né? Mas isso é uma outra questão que o Lakers vai ter que analisar, e se o Lakers não quiser cortar o DeMarcus Cousins, talvez isso signifique um corte para um cara, por exemplo, como um Troy Daniels da vida, que é um jogador que foi assinado pelo mínimo, mas que é um bom arremessador de 3 pontos, que é uma coisa que o Lakers vai precisar bastante nessa temporada. Então, o Lakers tem uma série de decisões aí para tomar, e acho que de tudo isso, a coisa que a gente mais, que eu acho que mais importante ressaltar é que a margem de erro do Lakers sem o DeMarcus Cousins diminui consideravelmente, né? Eu acho que o Lakers agora não que a margem já fosse grande, mas o Lakers perde um jogador. O DeMarcus Cousins é um jogador que em qualquer noite ele pode decidir um jogo, ele tem esse potencial, ele pode entregar de repente 30 pontos em um jogo. É óbvio que ele não vai fazer uma média de 30 pontos, mas ele tem esse potencial de fazer 30, 35 pontos no jogo. O Lakers perde esse cara, e aí ele vai ter que ter essa reposição. E tem uma outra coisa que o Kyle Kuzma ganhou uma importância ainda maior para o Lakers. Ele precisa dar um salto significativo de rendimento. Existem alguns reports, ele está lá na seleção norte-americana, ele já chegou na Austrália, eles estão indo para a China agora. O Kyle Kuzma, dizem que ele está melhorando e tal, mas assim, agora é fundamental que ele arrume um tiro de 3 consistente, porque ano passado ele chutou pior do que na primeira temporada dele, e que ele deu um pulo, um salto defensivo na marcação. Enfim, ele precisa dar um salto considerável na parte de defesa. As notícias que vêm do camp da seleção americana são um pouco conflitantes. Tem gente que fala que ele está muito melhor, tem gente que fala que nem tanto. De qualquer forma, é um jogador que se tornou ainda mais uma peça-chave. Ele é o único jogador jovem que sobrou de todos os drafts recentes do Lakers. Ele é o único que sobrou, e eu acho que ele ganha uma importância ainda maior, né? Sobre as opções do Lakers para a posição do DeMarcus Cousins, não são escassas as opções, né? 2 jogadores que já estão tendo seus nomes ventilados aí. Um é o Joakim Noah, que é filho do tenista francês Yannick Noah, para quem não sabe, mas ele nasceu nos Estados Unidos, jogou a universidade na Flórida, nos Estados Unidos. Ele teve uma espécie de ressurgimento, leve ressurgimento no Memphis do ano passado. O Memphis assinou com ele durante a temporada, e ele teve uma temporada bastante honesta pelo Memphis Grizzlies. Ele é um cara muito bom de vestiário. Ele não tem o tiro de 3 pontos que o Cousins teria, mas ele
ele é um bom passador, enfim, ele tem alguma coisa a oferecer. De todos os nomes que têm sido ventilados, eu não acharia o nome do Joakim Noah um nome ruim, mas, enfim, ainda não. O Lakers está começando a se mexer a esse respeito. Um outro nome que foi ventilado aí é o Kenneth Faried, que jogou pelo Rockets no ano passado, que não é necessariamente um pivô, embora ele possa fazer alguns minutos ali, que também teve ele também foi pro Rockets no meio da temporada, mais pro final, e acabou sendo honesto, um jogador decente, uma aquisição decente pro Rockets. Esse é um outro nome que foi ventilado, que, enfim, também não me oporia. E o terceiro nome é o nome que eu deixei pro fim, porque eu preciso contar até 100 para não ficar muito puto com essa possibilidade, que é o Dwight Howard. Aparentemente já existem alguns boatos de que o Lakers teria... Hoje o Dwight Howard foi trocado para o Grizzlies, mas o Grizzlies claramente não vai usar ele. Então, aparentemente o Lakers pediu autorização para o Grizzlies para conversar com o Dwight Howard. Essa autorização já foi concedida. E aí eu queria entender que porra que o Lakers está fazendo. Porque assim... eu não preciso citar aqui como que foi a saída do Dwight Howard do Lakers, né? Ele jogou uma temporada, ele foi trocado, ele teve todos os problemas de relacionamento possíveis com o Kobe Bryant, e aí quando ele era free agent no final da temporada, ele acabou deixando o Lakers, e o Lakers pagou a última troca, a última escolha de draft envolvida na troca do Dwight Howard. Acho que se não foi no draft passado, foi no anterior, ou seja, ficou 5 anos pagando troca, e o Dwight Howard foi embora depois de 1 ano, foi pro Rockets, e aí depois disso a carreira dele realmente degringolou, né? Ele não é nem sombra do monstro que ele foi no Orlando Magic. Até no Lakers e no Orlando ele teve no Lakers e no Houston Rockets ele teve alguns momentos interessantes, mas ele realmente ele já foi trocado, ele depois do Rockets foi pro Atlanta, depois ele foi pro Hornets, depois ele foi pro... tem mais um time que ele foi, enfim, ele agora tá no Grizzlies, enfim, a carreira dele, e ele só tem 32 anos, quer dizer, ele poderia ainda ser um jogador que rende bastante. Ele é mais novo que o Nenê, por exemplo. E o Nenê estava jogando no Rockets aí, que estava indo bem nos playoffs nessa última temporada. Então, eu acho que... Eu não sei o que o Lakers quer, assim. A torcida odeia o cara. Ele saiu em péssimas condições do Lakers. Todo mundo odeia o cara. Ele é um cara que não é bom de vestiário. Os times... o fato dele ter pingado em vários times depois que ele saiu do Rockets atesta isso, quer dizer... Os times adquirem o Dwight Howard e depois em 1 ano depois eles já não querem mais ter o cara. Ele estava no Wizards. Essa temporada ele começou no Wizards, né? Enfim, eu não sei o que o Lakers está pensando em ir atrás do Dwight Howard. Eu não acho que ele oferece mais muita coisa para um time que quer disputar o título. Ele não é nem mais sombra do jogador que ele já foi, e ainda tem toda essa questão do desgaste que ele tem com o Lakers, com a torcida. Todo mundo odeia o cara no Lakers, todo torcedor do Lakers odeia o Dwight Howard, assim, não tem outros termos. Eu não entendo o que o Pelinka tá fazendo. Vamos ver, eu acho que dos nomes que foram citados, eu acredito que o Joakim Noah seja o mais interessante, mas ainda não tem nada definido. E aí, eu queria aproveitar, Marcel, tem uma pergunta que um ouvinte mandou pra gente há algumas semanas, que é sobre o Lakers, e aí a gente ia ler semana passada e acabou não lendo, né? Ele manda, basicamente, o que ele quer saber é que tá todo mundo falando do LeBron e do Anthony Davis juntos nessa temporada, mas ele tem uma preocupação, que é o fato de que o LeBron está ficando cada vez mais velho, e por mais que ele seja um atleta fora da curva, isso começa a pesar a cada temporada, né? Essa temporada passada ele já teve uma lesão maior, foi a maior lesão que ele já teve na carreira, e além disso ele estava envolvido até o pescoço nas filmagens de Space Jam e os outros negócios que ele tem, e etc e tal. E a pergunta que o Lucas Silva, eu esqueci de falar o nome, é o Lucas Silva, a arroba dele no Instagram é Silva4Lucas, ele pergunta se tudo isso que ele está fazendo
não pode ser uma coisa ruim para ele, não pode ser uma influência negativa, e aí acabando, isso pode acabar diminuindo a efetividade dele, e aí fazer com que ele jogue menos minutos na temporada. E aí, respondendo isso, porque isso tudo tem a ver também com a saída com a perda do Cousins, né? Eu acho que o Cousins era um cara que ele dava um pouco essa margem de você poupar o Anthony Davis ou poupar o LeBron. Não precisava você ter todo mundo em quadra ao mesmo tempo. Se você põe o DeMarcus Cousins na segunda unidade do Lakers, você pode prolongar o descanso do LeBron, você pode prolongar o descanso do Anthony Davis, porque você tem um cara ali que até outro dia era um All-Star e que você sabe que pode segurar as pontas. Com a saída do Cousins, você perde, como eu disse lá atrás, essa margem diminui, e aí você acaba tendo que usar um pouco mais o LeBron e o Anthony Davis. Ao mesmo tempo, nenhum dos dois disputou os playoffs nessa temporada. O LeBron disputou as finais durante 8 ou 9, foram 9 finais consecutivas, né? Até a temporada passada, que o Lakers não se classificou para os playoffs. Então, o LeBron, ao mesmo tempo que ele tá ficando mais velho, isso de fato conta, ele teve um descanso que ele não teve nas últimas 9 temporadas, antes dessa. Então, espero que ele entre mais descansado na temporada. E, de qualquer forma, eu acho que esse time do Lakers, com LeBron e Anthony Davis, eu acho que eles estão olhando para os playoffs. Eu acho que eles acreditam muito que, independentemente do lugar que o Lakers se classificar para os playoffs, eles têm capacidade para bater qualquer outro time do Oeste. E é mais ou menos o que eu acho que o Clippers pensa também. Então, eles não vão usar os dois à exaustão na temporada regular. Eu acho que vai rolar uma boa dosagem. Inclusive, eu acho que o número de vitórias do Lakers vai ficar ali entre 47 e 50 vitórias na temporada. Esse seria o meu palpite. Eles querem entrar. Depois que entrar, a gente vê o que acontece. Então, eu acho que faz sentido ter toda essa preocupação. Porém, ao mesmo tempo, o LeBron James e o Anthony Davis tiveram um descanso interessante nessa off-season e vão chegar bastante descansados para a próxima temporada. Acho que foi. Então, com isso a gente cobre tudo de DeMarcus Cousins e de Lakers. Então a gente, mais uma vez aí, tentando amparar coraçãozinho de Guilherme Pinheiro com o seu Lakers. Sempre parece que é um pra frente e 2 pra trás, né? Esse time. Mas vamos ver aí, outubro tá chegando, vamos ver o que acontece. Mas antes de outubro, como a gente já falou no começo do programa, a gente tem a Copa do Mundo de Basquete. E ela começa agora dia 31 e vai até dia 15. Então 2 semaninhas aí de Copa do Mundo. Óbvio que o Dream Team americano é o favorito, como basicamente todo ano. Toda a competição internacional. Esse ano especificamente eles estão com uma trabalheira aí pra correr atrás. Que além do alto nível dos times presentes, muitos dos jogadores estão jogando da NBA, então muitos jogadores gringos, né, o que seriam os gringos americanos, então tem brasileiro, tem africano, tem europeu, gente do mundo inteiro jogando nos Estados Unidos, e eles estão aprendendo a jogar, então os Estados Unidos têm que correr atrás. Além de tudo isso, os próprios jogadores americanos, vários deles desistiram de disputar a Copa do Mundo, porque eles querem focar na NBA. Então é assim com o jogador de futebol, muitos deles, né, vão ganhar muito mais dinheiro com o time, vão fazer muito mais coisa com o time do que com a seleção. Vários deles preferem nem jogar para não se machucar, pegar alguém que é um torto e pisa no pé e empurra e machuca e torce o joelho de aba 4. Então, o Greg Popovich, o técnico, teve que trazer os jogadores mais jovens e menos consolidados. E assim esse time USA tá vindo aí com essas caras novas e tal, e os outros times crescendo. O que vai ser do time americano aí, hein, Gui? Então, rapaz, vamos começar do começo, né? O elenco atual do time norte-americano, o elenco que fez a viagem para Melbourne, eu não sei se eles vão ficar uns dias na Austrália e depois vão para a China, ou se eles já vão direto para a China e só pararam em Melbourne para fazer conexão. Mas o elenco atual é Harrison Barnes, do Sacramento Kings, Jaylen Brown, do Boston Celtics, Joe Harris, do Brooklyn Nets, Kyle Kuzma, do Los Angeles Lakers, Brook Lopez, do Milwaukee Bucks, Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, Donovan Mitchell, do Utah Jazz, Mason Plumlee, do Denver Nuggets, Marcus Smart, do Boston Celtics, Jason Tatum, do Boston Celtics, Miles Turner, do Indiana Pacers, Kemba Walker, do Boston Celtics e Derek White, do San Antonio Spurs. Esse é o elenco que fez a viagem, são 13 jogadores, ainda tem mais um corte
para ser feito. A questão é que já estamos falando das segundas e terceiras opções do Greg Popovich para o Mundial, porque eu vou citar rapidamente alguns dos jogadores que estavam no elenco e que pediram para sair alegando ou alguma lesão pequena ou preparação para a próxima temporada da NBA. Marvin Bagley, do Kings, Bradley Beal, do Wizards, Anthony Davis, do Lakers, Andrea Drummond, do Pistons, De'Aaron Fox, do Kings, Eric Gordon, do Rockets, James Harden, do Rockets, Montrezl Harrell, do Clippers, Tobias Harris, do Sixers, Damian Lillard, do Blazers, Kevin Love, do Cavs, Kyle Lowry, do Raptors, CJ McCollum, do Blazers, Paul Millsap, do Nuggets, Julius Randle, do Knicks e o PJ Tucker, do Rockets. São 16 jogadores que pediram para não disputarem a Copa do Mundo de basquete. Isso significa que o time que vai para o Mundial não é de longe, nem de longe, o melhor do que os Estados Unidos têm a oferecer. Além disso, muitas dessas peças foram sendo trazidas durante o camp, porque um jogador pedia para tirar o nome de consideração para o Mundial, e aí você tinha que trazer um jogador que nem estava lá no camp para subir para o time, treinar com o time americano. Então, esse time norte-americano é um time que está se conhecendo agora. Eles perderam semana passada um jogo para um time formado por basicamente jogadores da D-League, que foi meio feio, assim, tem algumas imagens que vazaram, Jason Tatum errando uns arremessos horrorosos, enfim, tem algumas coisas que vazaram aí, que não deixaram uma imagem boa desse time. Esse time está se conhecendo agora, você tem um mês basicamente para montar o time e entrosar e disputar o Mundial. E aí quando você olha para o fato de que times, por exemplo, que estarão no Mundial, como a Espanha e a Sérvia que vai estar com o Nikola Jokic, a Espanha com vários jogadores, Marc Gasol, vários jogadores com passagem pela NBA também no elenco, e times que jogam junto há muito tempo, isso torna a vida do elenco norte-americano bem complicado, né? Eu acho que os Estados Unidos, não vou ser eu o louco de falar que eles não são os favoritos para o Mundial, mas eu acho que vai ser bastante difícil e eles vão ter que suar bastante a camisa para voltar com a medalha de ouro no peito. Além desses times aí que eu citei, que podem dar trabalho para os Estados Unidos, a Espanha, a Sérvia, você tem a Argentina, que tem uma tradição muito forte, você tem a Rússia, você tem o Canadá, que apesar também de não estar indo com o seu melhor por conta, porque também muitos jogadores da NBA e tal, e que estão se dedicando à preparação para a próxima temporada, é um time interessante. A França, do Rudy Gobert, do Frank Ntilikina, do Knicks. A Alemanha tem vários jogadores da NBA, jogadores com não tanto destaque, mas vários jogadores de NBA, enfim. Você tem times interessantes. A Grécia, Giannis Antetokounmpo, que está no grupo do Brasil, inclusive. O time em si não é tão forte quanto o norte-americano, mas eles têm possivelmente o melhor jogador do Mundial, né? O que é uma outra característica interessante, né? Os Estados Unidos, pela primeira vez em muito tempo, não vão ter o melhor jogador de um Mundial, né? Acho que se a gente fosse olhar para os times que estão no Mundial, acho que seria quase unânime que o Giannis hoje é o melhor jogador que está nesse Mundial. Então esses times todos vão dar trabalho, vai ser um Mundial bastante disputado, né? Eu acho que tem algumas coisas que podem ajudar os Estados Unidos, como, por exemplo, o fato de que o time tem 4 jogadores do Boston Celtics. O Jaylen Brown, o Marcus Smart, o Jason Tatum e o Kemba Walker. O Kemba Walker chegou agora, então a questão do entrosamento não vale para ele. Eu acho que isso pode até ser algo proveitoso para o Boston quando eles voltarem do Mundial, porque daí você vai ter esses 4 jogadores jogando juntos, né? Sendo que 3 deles, pelo menos, são possivelmente titulares do time do Boston, então isso pode ser positivo para o Boston. Ao mesmo tempo, o entrosamento do Smart, do Jaylen Brown e do Jason Tatum é algo que pode ser usado positivamente pelo Greg Popovich em alguns momentos do Mundial, então eu acho que isso vai ser bom pro time norte-americano.
Também destacaria um jogador que vem se destacando muito nos treinos e que várias notícias saindo é o Donovan Mitchell. Todo mundo comparando o Donovan Mitchell com o Dwayne Wade de 2006, se eu não me engano, que foi o terceiro ano, que foi quando ele deu um salto na carreira. Eu acho que isso tem um pouco de serviço do empresário dele, né? Que é essa questão de marketing e tal, de tentar colocar o nome do atleta um pouco mais em evidência, mas o fato é que vários repórteres que estão lá acompanhando a preparação dos Estados Unidos vêm falando muito bem da atuação do Donovan Mitchell. Acho que um outro cara que merece destaque, e aí é um pouco negativo, assim, eu não quero desmerecer o jogador, mas para que a gente tenha uma ideia de como esse time é mais fraco do que ele poderia ser, o Mason Plumlee, em condições normais de temperatura e pressão, não passaria nem perto de uma seleção norte-americana. Assim, ele é um pivô reserva, até mesmo no time dele, que é o Denver, ele é um pivô reserva, ele, enfim, eu não acredito que ele tenha muitas condições de ser muito aproveitado no Mundial. Talvez, inclusive, ele possa ser um dos cortados. Ele, na verdade, ele está aqui relacionado como ala pivô, mas ele joga de pivô, de 5 mesmo, em vários momentos. Então, eu acho que, inclusive, esse último corte da seleção americana, com a saída do De'Aaron Fox, que estava cotado para jogar, iria jogar muito possivelmente, eu acho que o Mason Plumlee, esse último corte está justamente entre o Mason Plumlee e talvez o Kyle Kuzma, o Joe Harris, eu não sei. Eu acho que seria um desses três os atletas que seriam cortados. Acho que é isso, assim, desse time, os jogadores que me chamariam mais atenção são justamente a dupla jovem do Boston, né, o Jason Tatum e o Jaylen Brown. E eu acho que o Donovan Mitchell. Pelo lado positivo, tem uma comparação que eu gostaria de fazer aqui, que é o seguinte: todo mundo fala que esse time é mais fraco, etc e tal. O time de 2014 dos Estados Unidos, que foi disputar a Copa do Mundo, ele tinha DeMarcus Cousins, Steph Curry, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Andre Drummond, o Kenneth Faried, que eu falei agora há pouco, que tem o nome relacionado ao Lakers, Rudy Gay, James Harden, o Kyrie Irving, o Mason Plumlee, o Derrick Rose e o Klay Thompson. Você lendo esse time hoje, você fala assim, nossa, que timaço. Em 2014, o Steph Curry não era o Steph Curry que a gente conhece. O James Harden não era nem próximo de ser o que ele é hoje. O Kyrie Irving era um armador jovem, como é o DeMarcus, ou como é o De'Aaron Fox, como é o Donovan Mitchell. O Derrick Rose era uma das atrações desse time, tentando voltar aí da lesão que ele tinha tido no ano anterior, e o Klay Thompson também não era o Klay Thompson. Então, eu acho que ao mesmo tempo que e esse time foi campeão, eu acho que ao mesmo tempo que esse time pode não parecer tão forte hoje, talvez daqui a alguns anos a gente possa olhar e falar, nossa, esse time era super forte, mas é porque na época os jogadores não eram tão bons quanto eles são hoje, né? Então eu acho que também é um fator, é um outro lado, um outro ângulo que a gente tem que olhar. De qualquer forma, esse Mundial de Basquete vai ser bastante interessante. Eu acho que vai ser bom para o Mundial não ter um time americano muito forte, porque eu acho que fica aquela sensação de que dá para ganhar, e aí com isso as torcidas das outras seleções até se engajam mais em torcer e tal, porque é chato também. É legal você ver um time como foi o Dream Team, como foi o Redeem Team de 2010, né, que era LeBron James, Kobe Bryant, Dwayne Wade, etc e tal. É legal você ver todos esses caras juntos, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de tipo, tá, beleza, vamos ver quem vai ser o segundo, porque o primeiro a gente sabe quem vai ser, isso tira um pouco da graça do jogo. Então acho que vai ser um Mundial interessante a partir do dia 31 de agosto, né? Ele começa e vai do dia 31 ao dia 15 de setembro, de certa forma bem mais curto que uma Copa do Mundo de futebol, que dura um mês, mas vai ser bem legal, vai ser... se os meus filhos me permitirem, né, porque eu tenho 2 crianças pequenas em casa, nem sempre eu consigo assistir o tanto de basquete que eu gostaria, mas se me permitirem eu vou assistir bastante jogos, porque vai ser muito legal.
É isso, então. Chegamos ao final de mais um programa. Antes aqui, em mensagem extraordinária, temos notícias que um brasileiro foi indicado ao Prêmio Puskás da FIFA. O Matheus Cunha, que joga no Red Bull Leipzig. Então, ele tá do lado do Messi, do Ibra, várias moças que jogaram na Copa do Mundo. Tem uma moça até que não é nem tão profissional assim, você vê o vídeo dela. Acabei de dar uma olhada aqui, é um vídeo que foi filmado, parece na escola. Então a galera... Então um brasileiro aí de 20 anos, que joga lá na Alemanha, no Red Bull Leipzig. Parabéns aí, tá entre os 10 finalistas do Prêmio Puskás. Ô Marcel, deixa eu te contar uma história sobre um jogador brasileiro que venceu o Prêmio Puskás há uns 3 anos atrás, que talvez você não saiba. Era um jogador que estava jogando num time de Goiás, que eu não lembro. Ele já tinha passagem pelo Goiás, mas ele não jogava mais no Goiás. Ele fez um baita gol, foi indicado ao Prêmio Puskás. E aí, obviamente, porque ele era o jogador menos famoso, os brasileiros, você sabe como o brasileiro é com internet, né? Eles não podem ver uma votação online que os brasileiros vão lá. E aí, o Wellington Lira, ele ganhou o Prêmio Puskás. Sim. E quando ele foi pra Suíça, ele tava lá, o campeão mundial de FIFA. Do FIFA do jogo. E aí ele foi jogar com o cara e meteu tipo 6-1 no cara. O cara era o campeão mundial e ele ganhou. Não, e aí o que aconteceu? Ele era novo, mas a carreira dele não tava indo muito bem. Ele se aposentou, e eu não sei se ele ainda é, mas eu sei que ele chegou a ser gamer profissional, jogador profissional de FIFA. Eu lembro que eu vi o canal dele um tempo atrás e tal, que ele tava jogando pra cacete. E aí ele virou, enfim, mas é louco isso, né? Porque o cara ganhou um Puskás, aí ele foi lá, pegou o campeão mundial de FIFA e falou, goleou o cara e falou, agora eu vou ser gamer. E... mas aí acho que é outra discussão para outro programa, que é esse mundo do esportes, né? Tipo, como é que num campeonato de Fortnite o campeão ganha, sei lá, 3 milhões de dólares, né? Perdão, é Wendel Lira, eu falei Wellington, é Wendel Lira, perdão. Wendel Lira, isso, O Wendel Lira. E aí, como é que a gente... nesse mundo do esportes já tá virando mais premiação muitas vezes do que você ser um cara médio alto em muitos campeonatos, em muitas ligas profissionais, né? Mas isso aí fica pra outro programa, porque esse já foi. E aí a gente volta aí semana que vem. Então só lembrando, quer falar com a gente? Fala no @BigShotPod em qualquer rede social, principalmente Instagram e Twitter. Nosso e-mail bigshotpod@ampere.audio. Eu sou @mmzidoro, o Gui é @Gui_Pinheiro, o Vavo, hoje ausente, em memória, é @Vavo no Instagram, @VavoFresno no Twitter, e a gente é da família Ampere de podcasts com Boa Noite Internet. Espero que vocês tenham ouvido o Ovo, o episódio que a gente fez com muito carinho pra vocês, família feminista, Zing, e a gente é produzido pelo Cris Dias, Alexandre Maron, na Ampere. E hoje, meio gravado por Raul Leal no Inova Brabitat. Se vê aí no episódio 38, semana que vem, jovens. Beijo. Abraço.